Oi para todos vocês, meu nome é Pérola Duarte e estou lançando um vídeo de maior sucesso, tudo bem assim? Aqui é a nossa central, que é a Central Laisney, e também do nosso Jeová Alex, que vocês estão vendo na placa de trás da minha pessoa, Pérola Duarte. Vamos hoje falar também, esse vídeo é coisas, histórias e relações pra gente falar de Deus. Vamos falar de Deus, meu povo. Está na hora da gente falar de Deus. Vamos falar do Alex, pra ficar interessante, né, gente? Então vamos contar. Vamos contar como foi, o que aconteceu na casa do Senhor, na casa de Alex, o verdadeiro rei. Por que será que tantas coisas que já aconteceram lá para trás? Vou contar tudo o que houve e o que aconteceu realmente. Então eu já vou contar. Então vamos lá. Deus, que é o Alex, criou um lindo paraíso que é cheio de luz. Lá era cheio de luz. Deus criou o mar, a ponte, castelo, casas, árvores, rios, animais. Lá era seu templo, que queria dizer que era a morada do seu pai. Lá era a morada do Alex, que em preferência ele é o pai, então é chamado de a morada de seu pai, que é a casa de Alex, o pai da criação e do céu. O mundo, que era o paraíso, era chamado de Lígios. Lá era um lugar celestial. Tinha números de pessoas, arcanjos e alguns também baseados, ser animal. Falando nisso, vamos agora para a parte que interessa realmente. Ele criou um tigre, que é o terceiro, o maior, inteligente e sábio. Realmente, para ficar mais legal, interessante, o que eu quero contar é que além de tudo isso, esse tigre sabia de muitas coisas que habitava naquele paraíso. Mas, de acordo, depois que esse tigre estava fazendo o seu papel, seguindo as coisas de acordo com o que era para ele praticar na prática, respeitando o seu rei Alex, respeitando o seu rei Alex, fazendo parte do paraíso Lígios. Mas ele não estava completo. Ele não estava completo. Ele não se sentia feliz, porque Alex perguntou ele, depois que passou muito tempo no paraíso, depois que passou bastante tempo no paraíso, Deus perguntou o Lake, por que Lake não estava feliz? Lake não estava animado. Não o que habitava por dentro dele, porque dentro dele havia coisas que não completava, sentimentos que não completava, vontade que não completava e demais outras coisas mais. Ele às vezes chorava porque ele ia para o lago, que é onde convivia a água sagrada, aonde convivia Íris, que era chamado de arco-íris, mas na língua grega é chamado de Íris. Ele criou o arco-íris, que habitava 3 cores, não podia passar dessas 3 cores. A primeira cor Deus amava realmente. Além da segunda, para chegar na terceira cor, veio o primeiro, o segundo e o terceiro. O Íris era tão forte, tão bonito, tão brilhante, que até ele ficava próximo do Íris. E ele olhava para o Íris e imaginava que aquilo tudo era uma beleza. Era uma coisa que fazia parte de tudo aquilo que habitava no paraíso, que o próprio Criador criou. Lake começou a chorar. Ele ia para essa lagoa, aonde tinha esses lindos peixes, aonde tinha os mais bonitos peixes do mundo. Nesta lagoa, lá só podia entrar dentro dela seres que eram santos,
fora a santidade não entrava, para saber o que tinha lá de tão especial. Os peixes nadavam naquela lagoa. Os peixes eram o ser mais lindo do mundo, do universo todo. Mas vamos falar do Lake. Por que ele ficou contra o Alex, o seu pai? Por que ele resolveu ficar contra o Alex? Já está chegando na parte do livro. Vou contar agora mesmo. Lake já estava ficando com ira, porque Lake não queria basear o que estava escrito no livro. Ele criou outras coisas para basear outros relatos. Lake não queria ser parte do céu. Ele não queria ser parte de Alex. Porque, eu vou contar por quê. Alex era o mais querido do paraíso. Todo mundo adorava ele, cantava para ele. Tinha tempo para louvar para o pai. O pai tinha tudo e tudo. Era o mais poderoso. Ele tinha tudo. Mas Lake não tinha quase nada. Ele era apenas quem deveria seguir ordens. Mas ele ficou com raiva. Ele não queria aquilo nada. Ele não queria nada daquilo. Ele mudou completamente tudo aquilo. Foi passando o tempo. Ele ficou com ira. E resolveu vingar do seu pai. Tomar tudo aquilo que eram os mais preciosos do paraíso Lígios. Ele não conseguiu quase tudo, não. Algumas partes. Mas ele foi lutando até ele conseguir chegar lá. Ele queria ser rei. Ele resolveu ficar no lugar do Alex. Ele não entregou para ele. Ele só foi resolver depois que ele poupou a nação. As criaturas que ele criou com as próprias mãos. Com os próprios pensamentos. Quando ele abriu a boca e falou, vou criar as minhas criaturas. Ele foi lá e criou. Da palavra dele ele criou tudo. Não faltou nada. Até eu que sou a onça, ele me criou. Eu fui criada pelas mãos do Alex, pelo reino celestial. Os que as pessoas mais têm capacidade de invejar. Tem inveja de tudo aquilo. Lake, por se sentir pequeno perante a presença de Alex, pequeno porque ele não tinha tanto poder como seu pai tinha. Então ele chegou na capacidade, ele entregou para ele o paraíso e fez ele virar Deus. Mas não Deus celestial, Deus bondoso, Deus soberano, como ele era. Ele virou realmente o Deus do mal, o ser maldito, a serpente. Uma coisa ruim. O mal opostor, que é o mal oposto do sentido da palavra. Ele não é do bem, ele realmente ele é do mal. O que se encaixa, porque ele é uma coisa ruim. Ele é um ser tão cruel, que ele não tem amor como o Alex. Ele habitava antes, mas ele já não habita mais. Ele virou ao contrário da palavra. Ele virou ao contrário da natureza. Ele não é bonzinho mais. Ele deixou de ser. Então ele continuou como serpente. Andando pela terra. Deus conversa com ele ainda. De contato. Espírito em espírito. Mas eles já fizeram um trato. Que Lake poderia fazer o que ele quisesse. Que Lake poderia destruir a nação. Que Lake poderia carregar almas de pessoas, de inúmeras almas junto com ele. Isso é uma coisa chamada de buraco negro. O nome lá onde ele carrega as almas com ele é chamado de buraco negro. Nesse buraco negro tem fogo ardente, que dentro do fogo sai ácido. Um ácido que devora essa carne. As almas que são condenadas cairão lá sem piedade. Vai queimar muito e mais. E ele não vai estar lá para poupar você. Você vai chamar pelo nome dele e não adianta mais. Sabe por que não adianta mais? Porque não tem jeito mais. O tempo passou. O tempo esgotou. O que você deveria ter feito era antes. Ter pensado 2 vezes antes de ter entrado no lado do mal. Você entrou, agora já não tem jeito mais.
Acabou! Mas aí, ele lutou tanto que ele conseguiu aquilo que ele queria. Ele queria a coroa de Helix. Ele queria sentar no trono de Helix. Virar Deus. Ele queria ser Deus. O maior do céu. Passar do limite de Helix. Ele ia chegar nas outras nuvens do céu. O primeiro céu que Helix criou foi lá no paraíso dele, que era o reino celestial. Depois vinha e havia o segundo céu do outro mundo, onde é chamado de planeta. Onde vem os planetas. Só que isso aí não vem do lado de cima. É do lado do meio. O por baixo virá. Então são várias etapas. São vários lugares até você chegar no terceiro grau. O do primeiro grau vem o primeiro céu. Que lá era onde tinha as mais nuvens incríveis. Lá naquele céu, até os pássaros cantavam para Deus. Deus ouvia até o louvor. Os pássaros sabiam até louvar. Até vozes eles tinham. Eles obtinham vozes. Eles sabiam voar, se mexer de um lado para o outro. A asa deles era tão lindas, cada uma mais linda que a outra. Tinha uma asa colorida, tinha uma asa, uma parte branca, outra parte de outra cor. Tinha uma pena de um jeito, outras penas de outro. Uns passarinhos fofinhos, peludinhos, passarinhos com os olhos mais lindos do mundo. São seres mais lindos que ele criou para o seu mundo. Ele criou outro segundo paraíso, que é chamado de Lágios. Lágios é o paraíso mais caçado e procurado, universal, que ele criou para o seu reino. Lake ficou com Lígio, só que Lake agora é Golver, porque ele se transformou no Golver. Ele virou uma criatura maligna, que é andada pela escuridão, só quer fazer o mal pela própria nação. Ele não tem dó de ninguém, ele não tem amor. Todo mundo ele quer destruir com alta destruição. Entre alta destruição, ele não quer saber de amar ninguém. O processo dele aqui na Terra é acabar com todo mundo. Obrigada, tchau, fui. Pérola do Arte agora está acabando, encerrando. Estou de volta daqui a pouco. Muitos beijos, curta aí. Eu quero like, eu quero que todo mundo curta os meus vídeos. Eu peço todo mundo que curta os meus vídeos. Todo mundo que gosta mesmo de mim. Vai curtindo os meus vídeos aí. Deixa eu ficar mais famosa. Obrigada. Mas eu já sou famosa. Mas eu quero ficar mais. Obrigada. Muitos beijos. Tchauzinho. Pérola do Arte está indo. Tchau. Adeus.